E aí, vale a pena ler Holly de Stephen King? Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou falar a minha opinião sobre um dos lançamentos recentes de Stephen King, que é Holly. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E se você já for inscrito, dá um like nesse vídeo porque tá muito frio. Podia estar embaixo das minhas cobertinhas assistindo uma série, mas eu tô aqui gravando vídeo pra vocês, mantendo o entretenimento literário deste canal. Então deixa o seu like aí pro YouTube entender que esse vídeo é relevante pra você. Mas o pedido de vocês é uma ordem. Comentei lá no Instagram que eu acabei esquecendo de falar de Holly no meu último vídeo de leituras, né, de últimas leituras. Eu não sei o que aconteceu, eu acabei lendo ele na lista, mas eu esqueci de falar sobre ele no vídeo. Eu acabei decidindo por fazer um vídeo apenas sobre Holly. Mas antes de eu falar do livro especificamente, a gente precisa falar um pouquinho dessa personagem. A Holly, ela não é um personagem novo do Stephen King. Ela já existe no Kingverso há bastante tempo. A Holly é personagem secundária da trilogia Mr. Mercedes, que foi lançada em 2014. Aqui a gente tem Achados e Perdidos, que é uma agência de investigação particular, digamos assim, e que é comandada pelo Bill Hodges, que é, se não me engano, um policial aposentado, e ele tá nessa lida aí de fazer investigações particulares. E a Holly é funcionária dele, é o braço direito dele aqui. E ela vai aparecer então em toda a trilogia, auxiliando nos casos que Achados e Perdidos vai ser contratada para resolver. Então, desde Mr. Mercedes, a gente entende que a Holly é uma personagem muito singular do Stephen King. Eu amo ela desde o começo aqui da trilogia, ela já me conquistou, já ganhou meu coração, assim como outros personagens secundários dessa trilogia. Mas a Holly, eu acho que ela é muito particular, ela tem habilidades legais que a gente começa a entender aqui, ela tem um senso de humor ácido também, que eu particularmente adoro. E é muito legal acompanhar ela aqui, como ela se torna relevante para essa trilogia. E mais tarde, em 2018, ela faz uma participação especial em Outsider. E esse aqui é um livro único, tá? Aqui vai ter um caso muito bizarro que tá acontecendo numa outra cidade, que não é a mesma cidade da Holly, que um cara tá sendo acusado de ter abusado e matado uma criança, só que o álibi dele é muito forte, não tem como ele estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas até o DNA da cena do crime é o DNA dele. Então a coisa se torna muito confusa, muito cabeluda, e a Holly vai acabar aparecendo aqui mais pro final do livro pra ajudar a resolver esse mistério. E também é uma participação que fez toda a diferença nesse livro. A Holly, eu falo que ela é como se fosse a cereja do bolo, ela dá um toque especial nas histórias do King, de suspense e investigação. Então eu gostei muito quando ela apareceu aqui, ela dá um ar bem legal. A gente fica cada vez mais querendo que ela apareça mais e mais e mais nas histórias do King. Até que em 2020 o King lançou Com Sangue, que é um livro de contos. E um dos contos principais aqui dessa história tem a Holly como protagonista, então aqui ele dá pra gente uma amostra do potencial da Holly como protagonista de uma história, e aqui a gente fica super imerso. Eu acho que a Holly aqui, ela ganhou um espaço muito merecido, porque ela foi conquistando os leitores aos poucos, né? E a gente fica querendo saber o que aconteceu no futuro, na carreira dela, que a vida dela foi acontecendo, e ele dá um gostinho pra gente aqui, e a gente fica com essa vontade de quero mais, e os leitores pediram muito pra que o King escrevesse um livro com a Holly como protagonista, um livro inteiro e não apenas um conto, e ele atendeu aos nossos desejos. E em 2023 ele lançou Holly, o livro com a nossa querida personagem como protagonista. Eu sou apaixonada por essa capa, eu acho belíssima, linda, maravilhosa. Eu amei esse tom de rosa no céu, a fonte, né, tipografia, tudo muito lindo. Me lembra muito a vibe da capa de O Instituto. E eu acho que se os livros do King mantiverem essa estética, vai ser maravilhoso, a coleção vai ficar linda, porque, se não me engano, o último livro de contos dele que saiu, acho que semana passada, também tem essa vibe aqui, eu acho impecável, uma vibe mais minimalista, assim, eu amo. E aqui a gente tem uma história que vai colocar a Holly como protagonista num caso muito peculiar e num contexto de pandemia. Então aqui a gente tem a retratação do período pandemia. Eu não vou dizer pós-pandemia, mas aqui a galera tá voltando às interações sociais, ainda usando máscara com os cuidados, né? É aquela questão de a gente tentar voltar para a normalidade. Então esse livro também traz pra gente esse conceito durante a pandemia. E esse livro começa com a Holly na Achados e Perdidos, ela tá comandando a empresa agora e tá nesse tempo pós-pandemia, voltando de um período de isolamento,
tentando resolver tudo no home office, à distância, né? E ela recebe a ligação de uma moça que quer contratar ela pra encontrar a filha que tá desaparecida há algumas semanas. O pessoal da cidade ali tá chamando essa mulher de histérica, que não tem mais o que fazer, que a filha dela provavelmente fugiu. Ela não tá desaparecida porque a filha dela já era maior de idade, tinha 20 e poucos anos e provavelmente saiu da cidade pra ter uma vida melhor, aquela coisa toda. Mas a Holly sente que tem alguma coisa esquisita nessa história, não fazia sentido essa menina sair sem avisar a mãe, sem avisar ninguém. Então ela começa a investigar, ela é contratada pra isso, pra investigar onde essa menina tá, se ela realmente desapareceu, se ela saiu da cidade, e a gente vai acompanhando essa história. Mas é claro que o buraco é sempre mais embaixo e a Holly vai começar a buscar pistas e suspeitar de que não é um simples desaparecimento e que talvez, muito provavelmente, tem uma série de sequestros e assassinatos acontecendo ali na região. Uma das coisas que eu mais gosto do King é como ele constrói esse suspense, sabe? Então aqui a gente tem vários pontos de vista, não somente da Holly, claro, ela é a protagonista, ela que vai ser o fio condutor dessa narrativa, mas a gente vai ter os pontos de vista dela, vai ter pontos de vista de personagens secundários e vai ter ponto de vista do antagonista. E eu achei isso muito legal porque realmente vai criando uma aura de suspense. Tanto que o primeiro capítulo, a gente é introduzido a um personagem que a gente pensa que vai conhecer ele com muita profundidade, mas na verdade o King estava retratando o momento que ele foi sequestrado aí e que acontece o crime. Isso causa um impacto muito grande, eu acho que o King faz isso muito bem e é muito engraçado como em poucas páginas ele parece que constrói muita profundidade nesse personagem que tá só ali como um pontapé inicial pra gente entender a gravidade dessa história e eu amo como o King constrói esses suspenses. Aqui também, pra quem já conhece o autor, acompanha ele nas redes sociais, no caso, ele não tem Instagram, mas ele tem Twitter e ele é bem ativo por lá, a gente consegue ver que esse livro carrega algumas opiniões políticas em relação à pandemia do próprio Stephen King, né? A Holly acaba carregando essas opiniões. Eu acho que isso não é tão óbvio pra quem não é tão fã do autor ou quem tá lendo esse livro e é uma das primeiras experiências com o King, mas quem já é fã há mais tempo e acompanha ele, né, sabe das inclinações políticas e opinativas do autor, a gente acaba notando essas críticas, essas nuances dentro dessa narrativa. Eu achei que isso foi muito interessante também, devido ao contexto que ele tá retratando. Ele retratou de uma forma muito responsável e muito assertiva, eu diria. Outro ponto positivo dessa história, na minha opinião, é que o King vai dando migalhinhas pra gente, vai dando algumas pistas do que tá rolando, né? E a gente vai tendo pontos de vista do antagonista e construindo essa imagem e essa personalidade dele, né, na nossa cabeça e dentro dessa narrativa. Só que a coisa vai engrandecendo aos poucos. Isso eu achei muito legal, que ele não dá as respostas pra gente logo de cara, sabe? Então isso eu acho que é muito interessante porque ele vai construindo o antagonista com tanta profundidade quanto o protagonista, com tanta profundidade quanto os personagens secundários. Eu achei isso muito legal, porque a gente consegue entender motivação, a gente consegue entender o porquê, o motivo, né, a explicação pra tudo isso tá acontecendo, por mais bizarro que seja. E eu diria também que esse livro é um bom ponto de partida pra quem quer ler Stephen King e não gosta de livros com paranormal. Esse livro aqui é o típico livro do Stephen King que a gente não vai ter nada de sobrenatural, nada fora de uma realidade, além de ter um antagonista extremamente humano e perverso. Então aqui ele mostra como a monstruosidade pode estar dentro da faceta humana mesmo, né? A gente não vai ter toques de paranormal como o Instituto, como o Iluminado ou o Doutor Sono, ou até mesmo o Mr. Mercedes, né? Então aqui é realmente um livro com os pés no chão, mas que vai demonstrar muito bem esse suspense e como o ser humano pode ser perverso. Eu acho que esse é um dos pontos positivos desse livro aqui. Eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro. Eu acabei tirando uma estrela porque em alguns momentos eu achei que o livro foi um pouco lento. Mas eu já tô acostumada, né, gente? Eu leio King há muitos anos, tenho uma coleção muito grande, já li uns 40 livros do autor, então eu tô acostumada. Mas teve momentos realmente que eu acho que a história podia ter andado um pouquinho mais rápido, ou que podia ter entregue um pouco mais de pistas pra gente em alguns capítulos, né? Não foi um livro que me prendeu tanto emocionalmente como, por exemplo, o Instituto, ou como Outsider também, que eu acho que no quesito emocional me prendeu mais, mas ainda assim é uma grande história. Eu achei que é um livro muito legal pra você passar o tempo. Me lembra um pouco aquela vibe filme que você senta pra ver um filme com a família ou com os amigos e você fica curioso pra saber o que tá acontecendo no final, sabe? Em momento algum eu me senti entediada, tá? Em momento algum eu pensei em abandonar o livro, por exemplo. Foi realmente só uma questão de quebra de ritmo, né, que me fez tirar essa uma estrela. Mas no geral eu achei um livro consistente, um livro muito bem escrito, muito
muito bem formulado, a investigação vai acontecendo e a gente às vezes sabe muito mais do que a Holly sabe, né? Porque a gente vê todos os pontos de vista e isso acaba deixando a gente muito angustiado, porque eu tinha vontade de entrar no livro e falar assim, Holly, pelo amor de Deus, vai em tal lugar, fala com tal pessoa que você vai ter a sua resposta. Mas obviamente a coisa demorava um pouquinho mais pra desenrolar, porque afinal de contas é uma investigação, a Holly não ia ter as respostas assim, né, tirando as cartas da manga do nada. Então é uma construção de suspense bem realista, eu diria. E isso me fez gostar bastante do livro. E a Holly é maravilhosa, ela tem os trejeitos dela, ela tá passando por um momento difícil aqui também, porque no começo do livro ela perde a mãe no meio da pandemia, então o velório foi online, aquela coisa toda. E a gente vê essa mulher que tá tentando voltar à vida com normalidade, tentando entender os sentimentos dela pela mãe, que ela não tinha uma relação tão boa com a mãe dela, mas você passar pelo luto ainda é muito difícil, é muito conflitante, né? Então a gente tem toda essa profundidade da personagem aqui e ela tentando trabalhar da melhor forma possível pra entender o que tá acontecendo e dar uma paz pra essa mãe que tá procurando a filha. Então eu acho que eu não posso reclamar da profundidade dos personagens aqui, eu quase nunca posso em relação ao livro do Stephen King, porque ele faz isso com muita maestria. E foi um livro que eu aproveitei bastante, gostei muito. Eu acho que realmente é um livro bom pra quem quer começar no Stephen King, não gosta de paranormal. Pra quem já é fã, também vai curtir, vai gostar de rever essa personagem, de revisitar. Não é o melhor livro dele, tá? Não diria isso. Eu acho que eu gostei mais, inclusive, de Contos de Fadas, que foi um livro que foi lançado um pouquinho antes. Mas ainda assim é um bom livro, é uma boa história. E eu recomendo fortemente que vocês leiam Holly e conheçam essa personagem maravilhosa. Se você não quer ler Mr. Mercedes e Outsider antes de ler Holly, eu só te aviso que tem um pequeno spoilerzinho da trilogia aqui, algo que a gente acaba descobrindo no último livro, né? Que vai acontecer e aqui a gente já tá ciente desse fato. Mas se você não se importa com esse pequeno spoiler, vai fundo, já conhece a Holly aqui, porque é uma personagem que vale a pena você tentar conhecer e tentar se apaixonar por ela igual a gente se apaixonou ao longo desses livros todos aqui do Mestre do Terror. Inclusive, outro detalhe que eu queria falar é que a tradução desse livro é pela maravilhosa Regiane Wynarski, que a gente já tá bem acostumado a ver o trabalho dela nos livros de Stephen King. A Regiane faz um trabalho excelente de tradução, eu acho que ela consegue manter muito do estilo do Stephen King na tradução, a gente não perde nada, é uma tradução muito madura, muito profissional. Né? Eu já li livros do King em inglês, então eu posso afirmar isso, que a tradução dela é muito coerente e eu sempre fico muito feliz quando é ela que acaba traduzindo os livros do King aqui pra nós. Então a gente tem mais um ponto positivo nessa história, que é a participação dela aí nesse processo de trazer o livro aqui pro Brasil. E é isso, se você já leu Holly ou pretende ler, comenta aqui embaixo, vamos falar sobre esse livro. Caso você tenha alguma dúvida em relação à personagem, né, nessa miríade de livros onde ela aparece, pode perguntar aqui, eu vou tentar te responder da melhor forma possível. E eu quero te agradecer pela sua atenção até aqui nesse vídeo específico do nosso Rei do Suspense e Rei do Terror. Eu vou tentar sempre que eu ler um livro dele trazer um vídeo sozinho, né, um livro singular aqui pra gente falar mais sobre isso, porque eu sei que também teve muita gente que conheceu o canal por conta do Stephen King e do que eu falava dele. Então eu vou tentar trazer mais conteúdos dele por aqui, tá bom? Muito obrigada, não esquece que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo, não esquece de deixar o seu like, um beijo, tchau!